Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais importantes da nossa fé, o verdadeiro caráter de Deus. Vamos juntos explorar como a verdade sobre quem Ele é foi revelada e também como essa verdade está no centro de uma batalha espiritual desde o início dos tempos. Pois é, existe uma batalha acontecendo agora mesmo. Uma batalha pela imagem que formamos de Deus na nossa mente. Não é uma luta por territórios, mas sim pela nossa percepção. De um lado está a verdade, o retrato fiel do Criador. E do outro, do outro tem uma mentira muito antiga que insiste em distorcer essa imagem. Entender esse conflito é simplesmente fundamental. Tá, mas então por onde a gente começa a buscar essa verdade? Para encontrar a resposta, a gente precisa de uma fonte que seja 100% confiável. E é exatamente aí que as escrituras entram. Elas são o nosso mapa, o nosso guia seguro, revelando quem Deus é de um jeito claro e coerente. Pense nisso. Do comecinho, lá em Gênesis, até o finalzinho em Apocalipse, a Bíblia tem um fio condutor, um propósito claro. É como se ela tirasse um véu dos nossos olhos. Ela nos mostra não só quem está no controle de tudo, mas, o mais importante, como ele é de verdade. É a revelação definitiva do seu caráter. E o que a Bíblia revela é, uau, uma harmonia incrível. A gente vê um Deus que é todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo é pura misericórdia. Um Deus que sabe de todas as coisas, mas ainda assim é infinitamente paciente com a gente. Ele é justo, mas também é cheio de graça. Nenhuma dessas características anula a outra. Elas se completam num equilíbrio perfeito que nos convida a conhecê-lo mais de perto. Mas aí fica a pergunta: se Deus é assim, tão bom, de onde é que veio toda essa desconfiança? A verdade é que a primeira sementinha da dúvida foi plantada há muito, muito tempo. E ela lançou uma sombra que, infelizmente, se estende até os dias de hoje. Essa citação aqui, ela é cirúrgica. Ela revela a estratégia por trás de tudo. O objetivo do inimigo não é necessariamente fazer com que as pessoas se tornem ateias. Não. A tática é muito mais sutil. É fazer com que acreditem em qualquer imagem de Deus, contanto que não seja a verdadeira. A distração, a desinformação, tudo isso são ferramentas para nos manter longe da verdade. E para entender essa estratégia na prática, a gente precisa voltar para um marco zero, o epicentro de todo esse conflito, o Jardim do Éden. Foi exatamente ali que esse plano de engano foi colocado em ação pela primeira vez e as consequências, elas foram eternas. Olha só isso, é preto no branco. De um lado, a palavra de Deus, um aviso claro, uma instrução de proteção. Do outro, a palavra da serpente, uma negação direta, categórica. É certo que não morrereis. A primeira mentira foi um ataque frontal, não só à verdade, mas à própria integridade do Criador. Vamos analisar essa tática em 3 passos, que é quase um manual. Primeiro, a serpente distorce, ela joga dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Segundo, ela nega a consequência. Ah, que nada, não vai acontecer nada. E terceiro, o golpe final. Ela ataca a motivação de Deus, insinuando que ele é egoísta, que está escondendo algo bom. É uma fórmula de engano poderosíssima. Resumindo, a essência do engano foi essa: plantar a semente da desconfiança. A sugestão era de que Deus não é um pai generoso, mas sim um tirano egoísta, que quer guardar todo o poder e conhecimento só para ele. Foi essa mentira sobre o seu caráter que levou à queda. Mas, graças a Deus, a mentira não tem a palavra final. A história não termina aí. Agora, vamos ver como a verdade sobre o caráter de Deus sempre prevalece, desmascarando essa representação falsa que já causou tanto estrago. Então, a gente entende que o ponto central de toda essa guerra espiritual sempre foi e sempre será o caráter de Deus. Distorcer quem ele é, essa é a estratégia número 1 para afastar as pessoas dele e da sua lei, que na verdade é um reflexo do seu amor e da sua justiça. E tudo isso nos leva a um momento de decisão. É um momento pessoal. Com esses 2 retratos bem claros na nossa frente, o verdadeiro e o falso, a pergunta se volta para cada um de nós. Qual deles a gente escolhe aceitar em nossa mente e em nosso coração? Vamos refletir um pouco. Quando essa imagem de Deus é distorcida, o que acontece no mundo real? Como isso afeta a maneira como a gente trata as outras pessoas, como a gente lida com as dificuldades da vida? O impacto é enorme, é profundo, tanto na nossa vida pessoal quanto na sociedade como um todo.
Então, qual é a nossa resposta para esse conflito milenar? É uma ação em 3 partes. Primeiro, buscar conhecer a verdade, mergulhar na palavra para saber quem Deus realmente é. Segundo, não adianta só saber, é preciso viver essa verdade no dia a dia. E terceiro, compartilhar essa mensagem de esperança e clareza com todo mundo. Se essa nossa conversa de hoje fez sentido para você, se trouxe um pouco mais de luz, nos ajude a espalhar essa mensagem. Curta, compartilhe este conteúdo para que a verdade sobre o caráter amoroso e justo de Deus possa alcançar ainda mais corações. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.